Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Bom estarmos aqui em mais uma terça-feira, onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. É muito bom sabermos que o Senhor tem olhado para nós, é muito bom saber que o Senhor tem nos abençoado, mas é melhor ainda saber que o Senhor continuará nos olhando e saber que Ele continuará conosco. Amém? Eu acho essa música que o Rocha e a pastora Priscila cantaram por último uma música muito bonita. E é uma realidade que eu tenho vivido na minha vida. O que eu sinto que Deus tem falado comigo nos últimos dias é de que muitas vezes aquilo que eu tenho vivido é simplesmente consequência de para onde eu decido olhar. Já parou para pensar nisso? Normalmente a gente está feliz ou está triste, ou está super animado ou desanimado, simplesmente pela decisão de onde nós estamos escolhendo olhar. O que nós estamos escolhendo ver e aonde nós estamos depositando as nossas esperanças. Quando nós decidimos olhar para Deus e adorarmos a Ele, nós temos vitória em nossos corações. E apesar das nossas dificuldades, permanecemos vencendo em Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16, verso de número 16 ao verso de número 4. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16 ao versículo de número 34. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar a leitura junto comigo. É um texto um pouco longo, mas eu creio que vai ser edificante para nós lermos a palavra de Deus nessa tarde. Atos, capítulo de número 16, verso de número 16 ao verso de número 34, onde a palavra do Senhor diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes se tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça para que possamos buscar ao Senhor.
Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa terça-feira, buscando a sua presença. Nós queremos te agradecer porque o Senhor já tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Mas mais do que isso, Pai, nessa tarde nós queremos te agradecer pela sua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso, nesse momento eu peço, Pai, para que o seu Santo Espírito venha com poder sobre esse lugar, quebrantando os nossos corações, para que possamos adorar ao Senhor em todo o tempo e vemos o Senhor agindo poderosamente. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, não sei você, mas esse é um dos textos que eu mais gosto na palavra, porque eu acho ele tremendo. Na bem da verdade, dá para fazer uma série de umas 8 pregações só com aquilo que a gente leu nessa passagem que a gente acabou de ler. Mas semana retrasada, de uma forma muito específica, enquanto eu estava lendo esse texto, eu percebi que Deus nos ensina a lutar a partir dessa passagem. Normalmente quando a gente fala sobre luta ou batalha espiritual, a gente pensa que é a gente que tem que agir, que é a gente que tem que fazer alguma coisa, que é o nosso coração que tem que se posicionar e de que é a gente que tem que estar preparado para fazer alguma coisa. Mas sabe o que eu percebo lendo esse texto? Eu percebo lendo esse texto de que a nossa maior arma na nossa luta, no nosso dia a dia, na nossa rotina, é simplesmente decidir adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, Ele transforma o nosso coração. Nós vemos as circunstâncias de uma outra forma. E desse jeito, nós conseguimos perceber o agir poderoso de Deus. Por isso hoje, eu queria te guiar, a partir de 3 perguntas, a fazer você entender como você tem vivido a adoração dentro do seu coração. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: o que você costuma fazer quando você está entristecido? Sabe por que eu faço essa pergunta, irmão? Porque normalmente o nosso refúgio é aquilo que nós adoramos. Eu não sei você, mas eu sou um pouco ansioso. Um pouco não, vou confessar o meu pecado para vocês. Eu sou bastante ansioso, sou muito ansioso mesmo. E sabe qual é o meu maior ídolo na hora da ansiedade? A minha unha. Talvez você possa falar assim: nossa, que nojento, pastor. Você já é um homem crescido, tá? Não tem cabelo, mas já cresceu. Por favor, roer a unha de coisa de criança. Mas, meu irmão, se tem alguém que mais sente a minha ansiedade nessa terra, é o meu mindinho, porque eu estou sempre assim, ó, quando eu estou ansioso. E sabe quem ama a minha ansiedade, além do inimigo? Americanas. Sabe por quê? Não sei você, mas toda vez que eu fico ansioso, eu fico maluco por um docinho. E na Americana sempre tem umas promoções boas demais. E sabe o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido é que muitas vezes, quando nós não estamos bem, para onde nós vamos, simplesmente revela a quem nós temos adorado. Talvez na sua vida seja a sua família, as suas amizades, o seu trabalho, o seu sucesso financeiro. E aí todas as vezes que você está nervoso demais, ou está entristecido, ou está passando uma dificuldade, você corre atrás dessas coisas. Isso revela os seus ídolos. E eu acho isso tão interessante lendo essa passagem, porque, meu irmão, eu já passei por momentos difíceis, mas quando eu olho para essa passagem, eu percebo que, na verdade, eu passei por momentos que eram bem tranquilos. Aqueles homens, eles estavam presos, eles tinham acabado de ser açoitados, eles estavam correndo risco de vida, provavelmente eles estavam passando frio, eles estavam numa prisão, eles estavam extremamente numa situação de risco. E eles poderiam ter reclamado, como normalmente a gente faz. Eles poderiam ter tentado se alinhar ali politicamente para ver como eles poderiam sair daquela situação. Eles poderiam ter começado a chorar, se lamentar e fazer da sua tristeza o seu ídolo, como muitos fazem. Mas o que aqueles homens decidiram fazer? Adorar ao Senhor, porque eles reconheciam de que o Senhor era o único refúgio.
E sabe qual tem sido a estratégia do inimigo nos nossos dias atuais? Colocar vários refúgios da nossa vida que não são Deus. E aí quando a gente se entrega a esses refúgios, ao invés de sermos transformados, acabamos piorando, porque o alívio é momentâneo, mas apenas Jesus pode trazer algo novo em nossas vidas. Apenas quando nós entendemos que Jesus é o nosso refúgio, nós vencemos as artimanhas de Satanás e permanecemos firmes nos caminhos do Senhor. Há um tempo atrás eu estava lendo a história de Absalão. Se você não sabe, Absalão, ele era o filho do rei Davi. E o que a gente pode perceber lendo a Bíblia é de que Absalão ele tinha uma sede por poder. Ele queria ser alguém bem sucedido, ele queria estar à frente das coisas. E o que a gente pode perceber em determinado momento é que Absalão começa a conspirar contra o pai dele. E sabe qual é a artimanha que Absalão usa para conspirar contra o seu pai? Ele ficava lá na porta da cidade. E quando vinha alguém com um caso difícil, pedindo ajuda de Davi, ou para Davi julgar algum caso, sabe o que Absalão fazia? Absalão fazia assim: olha, esse caso de vocês aí é muito revoltante, mas esse rei não vai ajudar vocês. Se eu fosse rei de Israel, vocês receberiam a minha ajuda. Sabe essa briga aí que está tendo por terra? Sabe essa briga aí que está tendo na sua família? Não vai até o rei não, porque o rei não vai fazer nada. Ele não ama o povo como eu amo, mas se eu fosse rei desse lugar, se eu fosse rei de Israel, eu ia resolver o problema de vocês. E conforme o tempo foi passando, as pessoas pararam de olhar para Davi como um verdadeiro rei e começaram a encontrar em Absalão um refúgio que talvez fizesse com que a vitória acontecesse, talvez fizesse com que eles pudessem prosperar. E sabe o que eu percebo olhando para a minha vida? É que muitas vezes Satanás é como Absalão. Ele fica ali na portinha do nosso coração e ele fica esperando alguma coisa acontecer. E ele fala: não vai para Jesus não, vai na Americanas, compra um doce. Quando alguma coisa acontece, ele fala: olha, não precisa tornar a sua reclamação uma oração. Reclama mesmo, fala mal dos outros, começa a dizer aí que você é uma vítima e que tudo conspira contra você. Sabe o que acontece normalmente quando alguma coisa está acontecendo nas nossas vidas? Satanás está falando: olha, não ora a Deus, não adora o Senhor, fica aí roendo a unha do seu mindinho. E é por isso que tem muita gente sendo aliviada constantemente, mas não recebe verdadeira vida, pois tem adorado muitos refúgios, ao invés de adorar a Deus. Eu não sei você, mas eu não sou muito de pescar não. Eu até queria contar a história de pescador aqui, falar que pesquei vários e vários peixes. Mas sabe o único lugar onde eu consigo pescar? Pesca e pague. Sabe por quê? Porque é fácil demais. Você pega lá, põe a isca na vara, joga ali o anzol, e a hora que você vê em 5 minutos você já pegou o peixe. E a hora que você vê o teu balde já está cheio, você se sente o pescador, o melhor pescador do mundo. Mas irmão, vai pescar no alto mar para você ver. Rapaz, acho que eu nem sobrevivo 5 minutos, já estou passando mal no barco. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o peixe de pesca e pague, ele é fácil de pegar, porque ele ficou muito mal acostumado. O peixe não se alimenta só das iscas ali que jogam, né? Tem no rio ali, tem como ele se alimentar de outras coisas. Mas como a isca está fácil, ele simplesmente vai lá, morde a isca e é fisgado. E muitas vezes eu percebo que a gente é como se fosse peixe de pesca e pague nas mãos de Satanás. Satanás está lá jogando a isca e a gente vê ali a solução, acaba mordendo e acaba sendo fisgado. Sendo que se tivéssemos calma e se fôssemos mais profundos no rio de Deus em adoração, a gente não encontraria apenas alívio, mas transformação no Pai, que nos ama e quer o melhor para nós. Deus não está convidando a gente para a gente ser fisgado pelas iscas que esse mundo fornece. Deus está chamando a gente para que a gente possa mergulhar no seu amor e para que a gente perceba grandes coisas acontecendo.
Você acha que Satanás não jogou algumas iscas para aqueles irmãos? Satanás deve ter ali falado no ouvido deles: olha aí onde vocês estão. Vocês acham que Deus se importa com vocês mesmo? Olha aí, vocês expulsaram o espírito imundo daquela mulher e o pessoal colocou você aqui. Esse mundo não tem esperança. Para de pregar o evangelho para eles. Eles não amam vocês. Você acha que Satanás não tentou jogar várias iscas? Mas naquele dia, aqueles 2 homens decidiram mergulhar mais profundo no rio de Deus em adoração e encontraram o verdadeiro refúgio, que é o Senhor Jesus. Isso me leva à segunda pergunta que eu queria fazer para você nesse momento. Na sua vida, qual foi o momento que você se sentiu mais aliviado? Qual foi o momento da sua vida que você se sentiu mais em paz? Vou te dar uns segundos aí para pensar, tá bom? Conseguiu pensar? Primeiro, é difícil, né? Porque são muitos momentos da nossa vida que a gente se sente paz. Graças a Deus a gente tem o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Ele tem feito novas todas as coisas, por isso a gente tem muito momento para se alegrar. Mas você percebe uma coisa? Normalmente, os nossos maiores momentos de paz não são os momentos de conquistas, mas são os momentos que nós nos sentimos abraçados. São os momentos em que nós nos sentimos acolhidos. São os momentos em que nós nos sentimos pertencentes a algo maior. Parou para pensar nisso? Talvez o dia que você comprou o seu primeiro carro foi uma sensação muito boa, mas eu acho que isso nem se compara com um abraço que recebeu do seu filho. Talvez quando você comprou lá o seu apartamento, a sua casa, você falou: nossa, agora eu tenho um lugar para morar, não tenho um aluguel. Tenha sido um momento muito forte na sua vida. Mas talvez, se você lembrar daquele acampamento, ou daquele culto que Deus falou com você, você deve lembrar: foi melhor do que ter comprado a casa própria. Quando nós analisamos a nossa vida, nós percebemos que os momentos em que nós nos sentimos mais em paz, não foram os momentos onde nós lutamos para conquistar algo, mas quando nós recebemos o afago de alguém. E sabe quando a gente vive uma vida de paz? Quando nós decidimos receber todos os dias o afago de Deus, que vem através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, graças ao fato de Jesus ter morrido por cada um de nós que aqui está. Eu tenho percebido cada vez mais de que muitas vezes a gente acaba pecando, porque ao invés de adorarmos a Deus, estamos adorando a nós mesmos. E aí, por adorarmos a nós mesmos, ao invés de mergulharmos no Senhor, a gente procura um alívio instantâneo. Mas a verdadeira paz não vem quando nós conquistamos aquilo que nós queríamos. A verdadeira paz vem quando a gente se deleita naquilo que Jesus já conquistou por nós. Para um pouco, irmão, que eu nem acredito que fui eu que falei isso. Essa frase é boa demais para ser minha, é do Espírito Santo. Quando a gente se deleita no Senhor e entende que Ele é tudo que nós precisamos, a gente não vive só um alívio instantâneo, mas a gente vive uma vida inteira de paz. O problema é que a gente precisa mudar o nosso pensamento. Eu lembro uma vez que estava fazendo um discipulado aqui na igreja, e foi um dos primeiros discipulados que eu fiz na vida. Eu lembro que aqui na igreja a gente nem tinha revistinha de discipulado ainda. Eu lembro que teve uma vez um menino que fez uma pergunta que eu nunca tinha recebido, mas bastante gente tem essa dúvida ou tem esse sentimento no coração. Eu lembro que aquele menino falou assim: Juninho, você falou que Jesus deu para a gente salvação, de que Jesus nos concedeu a vida eterna, mas posso te fazer uma pergunta? Será que o céu vai ser bom? Eu falei: claro que o céu vai ser bom, é o lugar que Deus preparou para nós. Daí aquele menino falou assim: tá bom, Juninho, mas é que eu venho nas vigílias e eu vejo o povo orando e eu não acho tão legal assim. Sabe, eu fico pensando, será que no céu a gente vai poder pecar?
Porque se no céu a gente não puder pecar, eu não sei se vai ter alguma graça. E a hora que eu olhei para aquele menino, primeiro eu segurei a vontade de rir. Mas ao mesmo tempo, depois eu comecei a pensar, não dá para julgar alguém que ainda não provou daquilo que eu provei. E quem não prova do céu, se contenta com o pecado. Quem não prova da paz, se contenta com alívio instantâneo. Quem não prova de Jesus, se contenta em ser o seu único Salvador. O que a gente precisa entender cada vez mais é de que a melhor forma para encontrar paz não é adorar nós mesmos procurando alívios instantâneos, mas adorar a Deus para então encontrarmos verdadeira vida. Deus fala comigo bastante assim, através da vida de Davi. Eu gosto demais de ler e meditar na história dele. E quando eu olho para a vida de Davi, eu percebo que um dos incidentes mais claros, assim, de um dos erros mais graves que Davi teve, foi por simplesmente procurar um alívio instantâneo. Foi por simplesmente perceber algo que ele queria e que ele desejava, ao invés de ter aquilo que Deus tinha para ele. E talvez esse erro, e talvez o erro mais grave de Davi, justamente tenha sido o erro que ele cometeu com Batseba. Davi acabou se envolvendo com uma mulher que já era casada, esposa de um dos seus soldados que estava guerreando. Quando ele soube que essa mulher ficou grávida, ele tentou fazer do jeito dele, ao invés de buscar Deus. E o que a gente pode perceber é que a estratégia de Davi foi trazer aquele homem da guerra para tentar induzir fazer ele dormir com a esposa. Então ele se livraria daquele problema. O problema é que aquele soldado era tão fiel, que decidiu não voltar para sua casa, porque não era justo todos os soldados estarem guerreando longe das suas esposas e aquele homem desfrutar do prazer da sua casa naquele dia. E o que a gente pode perceber é que Davi, ao invés de buscar Deus para resolver o problema, mais uma vez tentou fazer do seu jeito. E sabe qual foi o jeito de Davi? Ele pediu para que os oficiais colocassem ele na linha de frente da batalha, para aquele soldado, o esposo daquela mulher, na linha de frente da batalha, para que então a possibilidade dele morrer ser maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem faleceu e Davi se casou com Batseba. Eu imagino o alívio instantâneo que Davi sentiu, porque ninguém ia ficar sabendo da história. Na época não tinha investigação em relação a isso, não tinha o que fazer. Ele achava que ele estava tranquilo. O problema é quando aquele filho nasceu. O que nós podemos perceber na palavra de que o profeta fala para Davi e deixa claro de que aquele menino não ia sobreviver, porque Davi tinha pecado, Davi tinha errado. E sabe o que Davi fez naquele momento? Ao invés de tentar adorar a si próprio e buscar um alívio instantâneo, ele decidiu adorar a Deus. O que a palavra diz é que ele entrou no quarto, fechou a porta e ele ficou lá adorando, orando, buscando ao Senhor. Ele não comia nada e ele demonstrava estar profundamente entristecido. Eu imagino que Davi estava na cabeça dele, não, agora eu vou adorar a Deus e o meu filho vai permanecer vivo, ele vai ser um grande homem. Mas sabe o que aconteceu? O que a palavra nos diz é de que aquele filho de Davi acabou falecendo. E ninguém no palácio queria dar notícia para Davi. Porque pensa, se ele já estava triste antes do filho ter morrido, imagina como ele vai ficar quando ele souber que o filho realmente morreu. Eu imagino ali que eles fizeram alguma coisa para... Vamos ver quem fala. Eu imagino que teve uma votação ali para saber quem que ia dar essa notícia difícil. E uma pessoa foi eleita. E sabe o que aconteceu quando essa pessoa falou para Davi? Ao invés de Davi ficar entristecido, emburrado, ou ficar reclamando com Deus, o que a palavra diz é de que ele permaneceu firme, secou as lágrimas e continuou vivendo a sua vida. Sabe por quê? Porque mesmo com o seu filho tendo morrido, ao invés de procurar alívios instantâneos, ele decidiu adorar a Deus. E por ter adorado a Deus, o coração dele estava preparado
para enfrentar as adversidades que ele tinha pela frente. Muitas vezes o que a gente tem vivido não é obra do inimigo. Muitas vezes o que a gente tem vivido é simplesmente consequência de nos entregarmos aos nossos alívios imediatos, ao invés de adorarmos a Deus. E quando nós adoramos a Deus, pode vir a tempestade que for, a circunstância difícil que possa vir, a circunstância mais difícil que possa vir. Se a gente se permite adorar ao Senhor, a paz dele será consolidada em nosso coração. Isso me leva à terceira pergunta e última que eu queria fazer para você, para que você possa analisar o seu nível de adoração. De que forma você tem influenciado as pessoas? Eu acho esse texto que nós lemos tão maravilhoso, porque eu imagino aqueles homens adorando, e eu imagino que aquele terremoto aconteceu e eles estavam ali prontos para sair daquele lugar. E eu também imagino que eles começaram a pensar: glória a Deus, o Senhor nos livrou. E eu imagino que, olhando para aquele guarda, eles estavam cheios de amor por ele. Não porque eles eram bons demais, mas porque eles estavam dispostos a adorar a Deus. E mesmo aqueles dois sendo açoitados, mesmo aqueles dois estando presos por causa daquele guarda e dos seus companheiros de trabalho, ao invés de semear raiva, ao invés de colocar para fora o sentimento humano, eles decidiram colocar para fora a paz de Deus, abraçando aquele homem, falando de Jesus para aquele homem e sendo usados por Deus para que aquele homem e toda a sua casa fosse para os caminhos do Senhor. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que uma pessoa que adora a Deus com todo o seu coração, ao invés de ficar influenciando os outros de forma negativa, inspira os outros pela alegria que essa pessoa encontra no Senhor. Irmãos, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Os nossos olhos veem aquilo que o nosso coração acusa. E a nossa alegria é consequência de onde nós temos colocado o nosso coração. E quando todo o nosso coração está pronto para adorar a Deus, a gente para de reclamar, a gente para de acusar, a gente para de apontar o dedo e a gente começa a olhar para o Senhor, e o Senhor nos faz olhar para circunstâncias, pessoas e dificuldades de um jeito diferente. As pessoas percebem isso em nós e elas começam a desejar adorar o mesmo Deus que a gente adora. Há um tempo atrás eu tive uma experiência que foi um pouco frustrante. Eu lembro que com um pastor aqui perto de Curitiba, eu tinha combinado algumas coisas, porque as pessoas falaram: nossa, foi tão legal aquela programação, faz de novo. E é uma igreja um pouco maior. Eu lembro que eu entrei em contato com aquele pastor e eu falei: olha, pastor, o pessoal gostou que a gente se uniu, vamos fazer de novo, vamos fazer as coisas acontecerem. E ele ficou mais animado ainda. Ele fez lá um monte de coisa e ele falou: olha, Juninho, eu sinto que quem tem que pregar nessa programação tem que ser você. O pessoal daqui gosta tanto de você, o pessoal gosta de te ouvir falando, vem e prega. Eu falei: pô, cara, acho que podia convidar outra pessoa, mas já que você acha, vamos lá. E aí eu fiquei animado com aquilo. Cortei até as minhas férias no meio só para participar daquela programação. Eu lembro que uma semana antes as coisas estavam meio ajeitadas para bastante gente aqui estar lá junto na programação, mas conforme a semana foi passando, as pessoas foram desistindo. E no final das contas só estava eu e mais 2 meninos daqui da igreja para ir naquele lugar. Eu falei: rapaz, que vergonha. Organizei o negócio, fiz toda a mobilização, o cara me chamou para pregar, para eu ir lá levar 2 pessoas só comigo. Fiquei numa vergonha, não sabia onde enfiar minha cara. Eu lembro que eu estava triste, e eu falei: ainda vou ter que pregar. Eu lembro que eu mandei mensagem para ele, eu falei: olha, cara, aconteceu um monte de coisa aqui, o pessoal foi desistindo, eu vou falar com você, eu estou com muita vergonha.
eu estou bem triste, eu não sei nem se não dá para a gente arrumar outra pessoa para pregar aí, pega um cara passando na rua que vai ser melhor do que eu. Ele falou, não, essas coisas acontecem, vem que vai ser bom e que vai ser uma benção. Eu confesso para vocês que eu cheguei lá emburrado assim, bravo, triste. E eu lembro que eu falei assim para Deus, eu fiz uma oração, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou triste demais, o Senhor sabe que a minha vontade era estar na Americanas comprando um doce e roendo a unha do meu mindinho, mas eu sei que o Senhor pode me usar de alguma forma. Eu não tenho força, eu não me preparei direito, porque nem vontade eu tinha de preparar, mas eu tenho plena certeza de que o Senhor pode me usar. E de verdade, Pai, hoje eu dependo completamente de Ti. E naquele momento não sei explicar, irmão, mas me veio uma paz, me veio uma tranquilidade, que eu não precisava nem pregar para ter alegria. Eu não precisava nem que mais pessoas viessem para eu ter alegria. Eu não precisava de nada, porque eu senti Deus falando comigo e dizendo assim, meu filho, é tão bom quando você entende de que você não precisa de nada além de mim. É tão bom quando você tem a certeza de que só o meu amor basta. É tão bom quando você entende que você não precisa dar fruto para eu te amar, e que mesmo se você não der nenhum fruto, eu vou continuar te amando. Meu filho, é tão bom saber que você entende que eu estou, sempre estarei e para sempre vou estar aqui com você. Aquele momento não sei explicar, irmão, mas veio uma paz e foi tão bom. Tudo porque eu entendi que na hora da dificuldade, ao invés de adorarmos a nós mesmos e procurarmos alívios instantâneos, nós devemos única e exclusivamente buscar ao Senhor. E quando nós adoramos a Ele, contemplamos a Ele, como diz a música que nós cantamos, nós encontramos a vitória, não em nós mesmos, mas no Senhor. Talvez na sua casa as coisas estão difíceis, seu marido, a sua esposa, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, estão dando problema, não estão querendo buscar Jesus, não estão vivendo na sua intensidade. Irmão, eu imagino que a sua situação possa ser difícil, mas será que era mais difícil do que a desses irmãos? Ao invés de reclamar e procurar alívios instantâneos, decida adorar a Deus, porque Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Talvez você está vivendo um momento difícil no seu emprego, você não sabe o que fazer, está desanimado. Talvez você esteja vivendo uma dificuldade financeira. Eu não quero que você ache que o Senhor vai ser uma lâmpada que você vai adorar e a sua conta bancária vai estar cheia amanhã. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: se você adorar a Deus, mesmo com a sua conta vazia, uma alegria que brota do íntimo do seu ser vai esquentar o seu coração. Talvez você esteja passando por uma crise emocional tremenda, nada dá jeito, nada te alegra. Experimenta pelo menos uma vez, ou pelo menos por um curto período de tempo, adorar a Deus, e você vai ver Deus fazendo coisas grandiosas. Um terremoto vai acontecer, e quando você menos esperar, você vai perceber o agir de Deus. Por isso, diante das dificuldades, diante das circunstâncias, decida única e exclusivamente olhar para o Senhor e adorá-lo, porque Ele vai te conceder a vitória. Amém? Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se você sente que você realmente precisa de parar, precisa parar de correr atrás de alívios momentâneos e passar a adorar mais o Senhor eterno e que é Senhor sobre todas as coisas, eu queria que você esticasse suas mãos para frente, porque eu quero fazer uma oração por você. Coloca a sua mão para frente assim, como se você fosse receber algo do Senhor. Eu vou fazer essa oração pela sua vida. Senhor Deus Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pela vida desses irmãos que estão aqui. Eu te agradeço, Pai, porque nessa tarde eles decidiram
não correr atrás de alívios momentâneos, mas correr atrás do Senhor. Por isso, ó Pai, que eles possam te adorar de todo o coração, que eles possam te conhecer cada dia mais e que eles possam perceber o seu agir. Que o Senhor fale com eles profundamente, que eles sintam a sua paz como nunca antes e que nos momentos de dificuldade eles simplesmente se entreguem ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Na verdade, Pai, nós reconhecemos que nós não temos nada além do Senhor. Por isso, Pai, através do Seu poder, faz grandes coisas em nós. Esse é o nosso desejo. Pai, eu peço para que toda ansiedade, para que todo medo, para que tudo aquilo que vem do inimigo, que é ruim, que vai embora agora em nome de Jesus, da mente e do coração dos meus irmãos, e que ao Te adorarem, algo novo seja gerado no coração deles, para que eles possam colocar para fora aquilo que o Senhor tem gerado dentro de cada um. É isso que eu te peço, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, amém.